Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Cláudia e eu venho trazer alguns apontamentos. Bem-aventurados os aflitos, pois eles herdarão o reino dos céus. E o que nós mais vemos aqui são aflições, né? E principalmente quando acontece com criança, desde pequeno, que passa por várias situações tristes, né? Que os pais impõem e depois cresce com esse peso, com essa aflição e às vezes não toma o caminho do bem porque sofreu muito na infância e na adolescência e não conseguiu superar. E levou isso pro coração e não superou, não se tornou uma boa pessoa. Alguns superam, né, todas as dificuldades e se tornam pessoas prósperas e de bem com a vida, e outros não. Aí eu tenho conhecidos, né, e eu fico observando, né, como eles lidaram com a situação e eu fico assim horrorizada, né, algumas vezes, mas o que a gente pode fazer, né? E então o rapaz, ele estava casado, aí eu tinha dois filhos, já estavam adolescentes, e aí brigaram e resolveram se separar. E aí esse rapaz começou a frequentar lugares, prostíbulos, né? E ele não ia lá para rezar como o Chico Xavier fazia lá com as mulheres que trabalhavam dessa forma, né? Vendendo o corpo. Ele foi lá, né, para chapar o coco, para fazer coisas lá, né? E tinha um outro homem que conhecia ele, que também frequentava esse lugar. E aí, num belo dia, é, os dois alterados, né? Mas o cara fez de caso pensado, foi lá e queria comprar as coisas do rapaz, os imóveis, e o rapaz vendeu a preço de banana. Então, de um dia para o outro, ele virou pródigo, ele perdeu tudo. E aí depois ele entrou na justiça, né? E levou até as prostitutas como testemunha, mas não adiantou. Perdeu tudo que ele tinha. E aí ele não conseguiu pagar a pensão mais. E aí que começa, né? E aí a mulher, né, em vez de dar um prazo pro rapaz se erguer, mas ela não quis saber e colocou as crianças para processar o pai. E aí processaram e ele foi preso por falta de pagamento de pensão. Aí a partir daí ele não mais conviveu com os filhos. Já que vocês me colocaram na cadeia, eu também não quero mais saber. E assim, vocês cagaram pra mim, né? E eu sou pai de vocês, e vocês fizeram isso, então aqui acabou a convivência. E só que ele não pensa assim, né? Que eu também caguei pra eles quando eu fui lá e gastei tudo e não pensei no futuro, não pensei que eu tenho dois filhos pra sustentar. E, e aí ele se colocou como vítima, né? E ele queria uma maturidade dos filhos dele que ele próprio não tinha, nem a mãe também. Né? Os dois não tinham e queriam que os filhos tivessem mais maturidade que os dois. Aí esses dois adolescentes, né, a partir daquele momento não tiveram mais contato com o pai, tiveram que se virar lá e depois eu acho que ele voltou a pagar e a mãe dele ajudou. E aí eles são adultos agora e não tem mais contato nenhum. Esse homem, ele não sabe se ele é avô, se o filho virou traficante, se a filha está passando necessidade, né? São adolescentes que não puderam mais contar com o pai a partir daquele momento, né? E crescendo com essa coisa de se sentirem culpados pela situação toda, porque foram assim, mais ou menos, que foi manejado para eles se sentirem, né? E ele tirar a responsabilidade dele sobre a situação. E aí, um outro caso que eu vi que era irmão dele, esse rapaz, ele também era próspero e ele tava com uma namoradinha, ele falou, eu não quero ser pai, né? Ele avisou a menina, mas a menina não se sabe se de caso pensado ou não, e ela queria segurar o cara, ela pensou, não, depois que a criança nascer, ele vai mudar. E aí ela engravidou do rapaz. E aí ele não mudou de ideia e não quis saber do filho, rejeitou desde o início e ela com muito custo colocou na justiça e com muito custo fez ele pagar. Ele rejeitou totalmente, e depois ele teve outra família
e aí assumiu, né, teve mais 2 filhos, e com essa nova família ele era totalmente diferente, né, mas não falava para essa nova família lá de trás desse filho, os filhos deles não sabem sobre o irmão. Ele nasceu com essa rejeição paterna, né, com esse afastamento do pai, que não quis saber dele, né, e o pai o trata como se fosse um páreo, né, que nem, assim, para conversar, nada, né, não quis saber de nada, e rejeitou, descartou, né, a exemplo do outro irmão também, e porque foram criados assim, né, o pai desses 2 homens não teve cabeça, né, de falar para eles: olha, o que vocês fizeram, vocês assumem e vão até o final, né, vocês não são moleques, vocês são homens. E agora, então, você assume, né? E o cara, na hora, ele não usou camisinha também, não usou proteção. E engravidou e colocou também a culpa na mulher. E algumas mulheres, elas acham que o cara vai mudar depois de ter o filho, mas isso não é verdade. E as mulheres têm que parar de dar filhos para homens que não têm capacidade para serem pais, que são homens frios, que são homens tradicionalistas, que não ajudam em casa. As mulheres têm que começar a dar filhos para aqueles que realmente merecem. Mas primeiro precisa conhecer o cara, né? Então, aí esse menino ele cresceu assim, né? E eu não sei o que aconteceu com ele, né? Mas eu acho uma maneira de enfrentar essa situação e de vencer o sistema é a educação. É estudar, fazer uma boa faculdade, prestar concurso para ser juiz, promotor e ajudar aqueles que não têm ajuda do pai, que o pai escolheu não conviver e que precisavam de um acolhimento de um certo momento da vida e não tinham com quem contar. Eu acho que aí, assim, ele tomando essa posição para ajudar outras pessoas, ele venceu na vida. Introjetar essa rejeição internamente e se sentir um páreo, como o pai o tratou, aí a vida dele não vai para frente, né? Aí provavelmente ele vai cumprir a dinastia e vai ser um páreo, né? Vai ser alguém que não venceu na vida, assim, né? Então é uma situação muito triste. Eu acho que as pessoas precisam ter responsabilidade afetiva com os outros, precisam ser educadas. Se você não quer um filho, não tenha relação. Ou faça vasectomia, use camisinha, né? Mas isso aqui não é 100%. O único que é 100% é o celibatário, né? Aí não tem como engravidar. Mas agora, se você é um cara ativo, você tem que saber que uma hora você vai ser pai, você vai criar um CPF. Então, põe na sua cabeça que você vai ter que educar um outro ser humano. E seja um homem bom, né? E assuma a sua função, né? Criança não é descartável, não é só a mãe que tem responsabilidade, né? A maternidade não deveria ser compulsória, a paternidade não deveria ser aleatória, né? O pai tem 50% de responsabilidade sobre aquela criança, que ele não tem culpa de nada, né? Que está nesse ambiente, ele precisa de ser alimentado, ele precisa ser educado, ele precisa ser direcionado, e são os pais que têm essa obrigação. Se você rejeitou a criança, você sabe que isso vai acumulando, né? A justiça divina vai vendo, e uma hora você vai ter que pagar por isso. Seja nessa vida ou na outra reencarnação. Aí na outra reencarnação reencarna uma situação parecida. O pai também não queria saber. Aí vai reclamar: por que isso aconteceu comigo? Às vezes não acontece ipsis literis, assim, né? Acontece de outra forma que faz ele refletir sobre o egoísmo dele, né? Então, eu acho que essas crianças, né, que passaram por essa rejeição paterna, esses adolescentes que são rejeitados, o ideal é seguir o caminho da educação, o caminho da terapia para superar essas questões, que não é culpa deles, né, os pais serem do jeito que são. Não é culpa deles ter os pais que eles tiveram, terem sofrido a rejeição deles, né?
Se eles souberem enfrentar a situação de uma forma positiva, no futuro eles herdarão o reino dos céus. O que isso quer dizer? Que Deus vai recompensar, né? Porque ele não se vingou, ele se tornou uma pessoa melhor, ele foi melhor para os filhos dele do que os próprios pais, e ele se tornou uma pessoa produtiva, ajudando a sociedade, ajudando a evoluir a sociedade, e se tornou uma pessoa boa, né? Acho que se a gente quiser ajudar a sociedade, é só nos tornarmos uma pessoa boa e fazermos o que cabe a nós fazermos, assumindo as nossas responsabilidades. E se você não quer assumir responsabilidade, então não se relacione com ninguém, seja celibatário. Então é essa reflexão que eu queria trazer para hoje, né? Bem-aventurados os aflitos, pois eles herdarão reinos dos céus. Aqueles que souberem viver bem a sua aflição herdarão o reino dos céus, ou seja, né, serão honrados por Deus. É isso que eu entendo nessa passagem. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.